Olá, eu sou Israel, você está aqui na minha residência e nós preparamos aqui uma mesa ilustrativa, bem simples, para explicar para você o que é a Páscoa cristã. Se nós devemos ou não celebrar a Páscoa cristã e como devemos celebrar a Páscoa cristã. É uma pergunta muito recorrente, muitas pessoas fazem essas perguntas a nós pastores todos os anos. Devemos celebrar a Páscoa? É uma festa puramente judaica? Remete a alguma coisa referente ao cristianismo? Tem alguma importância de fato para nós cristãos? Bem, hoje nós queremos responder essa pergunta e acrescentar a ela uma nova pergunta. Como celebrar uma Páscoa cristã em tempos de pandemia? Vamos lá? Acredito que para a gente poder responder essa pergunta, nós precisamos responder outras 5 perguntas, para que você possa estar ciente do que você está fazendo na sua casa. A primeira questão é perguntar ou responder o que é a Páscoa. A segunda questão é qual é o sentido espiritual da Páscoa, como ela deve ser vista. A terceira questão é como ela se aplica na vida cristã. A quarta questão é como eu devo celebrar essa Páscoa sem entender que devo retirar alguns aspectos sociais da nossa sociedade moderna, sem agredir a sociedade moderna. E a quarta questão é como fazer isso em tempos de pandemia. Vamos começar a responder então a primeira questão? O que é Páscoa? A palavra Páscoa vem do hebraico Pessa, que significa passar por cima. É uma referência ao dia em que o Senhor libertou o povo de Israel do Egito com mão forte, depois que o povo de Israel esteve ali no Egito por 430 anos e aproximadamente 85 anos de escravidão e de grande sofrimento. Depois desse período, o Senhor levantou Moisés. Moisés foi até o Egito, cheio do poder e da autoridade do Senhor, e lançou sobre o Egito 9 pragas. Todas essas pragas para desafiar o povo do Egito e mostrar que o Deus verdadeiro era o Deus de Israel. O coração de Faraó, que era tendencioso a se endurecer, realmente se endureceu e resistiu severamente, não permitindo que o povo de Israel fosse liberto para cultuar o seu Deus. Nós estamos falando em torno de 3 milhões de trabalhadores de mão de obra escrava, o que poderia interferir no produto interno bruto, na riqueza do Egito de uma maneira muito forte. Você concorda comigo? Então Faraó, como um bom governante, como um protetor do seu povo, ele não queria perder essa mão de obra barata, na realidade a mão de obra gratuita e escrava. Então ele resistiu severamente, ele resistiu fortemente às 9 pragas. Mas a última e derradeira praga, o Senhor mandou o povo de Israel escolher um cordeiro sem mancha, sem doenças, para que esse fosse morto e o seu sangue fosse passado no umbral das portas, na verga das portas. O anjo da morte visitaria todo o Egito naquele dia e, não encontrando o sangue no umbral das portas, então ele entraria naquela casa e mataria todo o primogênito. Daí vem a palavra Pessa, que significa passagem, ou seja, o anjo passou por cima
da casa do povo hebreu, não permitindo que a morte visitasse a casa dos hebreus. E todo primogênito na casa em que não se achava o sangue no umbral das portas, todos os primogênitos, tanto os dos homens quanto dos animais, foram visitados pela morte, pelo anjo da morte. Mas a casa dos hebreus, porque tinha a proteção do sangue do cordeiro que fora morto e o seu sangue colocado no umbral das portas, o anjo da morte não entrou, poupando a vida de todos os hebreus. Aquele foi o momento final para a grande perseguição de Faraó. Aquele foi o momento crucial para a perseguição de Faraó. Ali Faraó percebeu que ele não tinha forças, que ele não tinha como resistir o Deus de Israel. E milhares de primogênitos entre os egípcios faleceram, também entre aqueles que não tinham a marca do sangue em suas portas, não só os egípcios, mas os judeus, e não só os judeus, mas aqueles que estavam guardados dentro das casas, que creram na palavra de Moisés, na palavra de Deus dada a Moisés, foram protegidos pelo sangue do Cordeiro no umbral das portas. Naquele dia, disse o Senhor, vocês deverão se aprontar rapidamente, cingir os seus lombos, o que significaria amarrar o seu vestido, que era um pouco longo até a altura da cintura, para dar mais agilidade para a fuga. Deveriam fazer pães sem fermento. O fermento que leveda a massa traria o símbolo do pecado e da imundície do Egito. Eles também deveriam comer ervas amargas para se lembrar da dor, da amargura, do sofrimento do povo que sofreu durante todos aqueles anos no Egito. E eles deveriam também comer um cordeiro assado às pressas. Nada deveria sobrar desse cordeiro. Então eles deveriam chamar para dentro de suas casas um número suficiente de pessoas para que todo o alimento fosse comido naquela noite. E diz o Senhor que naquela madrugada, então o Senhor traria libertação. E foi exatamente o que aconteceu. Vindo a morte dos primogênitos durante a madrugada, Faraó prontamente deu a ordem e todos já estavam prontos para serem libertos do Egito. Então a palavra Pessa significa passagem, a passagem do anjo da morte, poupando a casa daqueles que tinham sangue no umbral de suas portas. Mas o Pessa também não é uma festa que celebra apenas a vida poupada dos primogênitos, mas é uma festa que celebra também a libertação, porque o povo de Israel era escravo e eles foram libertos, mas também não celebra somente a libertação, mas o processo da libertação. Um Deus que tira do Egito e um Deus que mantém o povo no deserto, um Deus que introduz na terra prometida. Isso é muito importante porque muitas pessoas não entendem o quanto é difícil para alguém que esteve na condição de escravo ou prisioneiro sair da sua prisão e de repente encontrar uma vida que ele possa dar prosseguimento a ela. Então o Senhor tomou essa providência. Ele na realidade livrou o povo, mostrando que ele poderia tirar o povo da condição que eles jamais sairiam sozinhos. Os manteve no deserto, mostrando que ele é o Deus que daria sustentação a um povo que não poderia se sustentar sozinho. E ele introduziu esse povo na terra prometida, mostrando que ele é um Deus que colocaria as pessoas em um lugar onde eles não entrariam sozinhos. Desde aquele dia, desde aquele primeiro dia, considerado o primeiro dia das festas judaicas, das festas bíblicas, que é a melhor maneira de nós nos referirmos a ela. Desde aquele dia, Israel celebra o Pêssar como a primeira festa do calendário de 7 festas bíblicas. O Pêssar
Talvez seja, juntamente com Yom Kippur, os dias mais importantes e significativos para Israel, porque eles falam de perdão, de libertação, de salvação, de segunda chance, de oportunidade. Bem, na mesa do Pêssar foram introduzidos por Deus 3 elementos: as ervas amargas, que ao comerem os hebreus lacrimejavam seus olhos, como eu já disse, para lembrar a lágrima no Egito; o cordeiro assado às pressas, para mostrar que o Senhor traria liberdade logo, mas também o seu sangue que fora colocado no umbral das portas; e também os pães sem fermento, lembrando que o pecado foi tirado de dentro de suas casas. A segunda pergunta que nós temos que fazer é como isso se aplica espiritualmente. Então, como isso se aplica? Como nós devemos enxergar isso? O primeiro ponto que nós devemos enxergar é que isso não é uma questão judaica. A festa não é uma festa judaica, é uma festa bíblica. E se nós somos cristãos e cremos na Bíblia, essa festa também diz respeito a todos nós, porque nós somos cristãos e acreditamos na Bíblia. E se nós acreditamos na Bíblia, aquilo que está ensinado ao povo de Israel tem algum sentido para nós, e realmente tem sentido para nós. A primeira consideração a ser feita nesse sentido é o fato de que todos somos escravos do pecado. E somente pela morte do Cordeiro podemos ser perdoados pelos nossos pecados. E a libertação do Egito vem pela morte do Cordeiro. O segundo ponto importante a ser lembrado é que o sangue do Cordeiro derramado tem poder para nos proteger da morte. O sangue do Cordeiro, e Jesus foi identificado como Cordeiro. João Batista, ao ver Jesus, depois de batizá-lo, disse: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Muitos foram os que testemunharam que Jesus era o Messias. Logo, o seu sangue tem poder para nos perdoar os pecados. A terceira coisa a se considerar, e que é importante no entendimento espiritual dessa figura maravilhosa da Páscoa em relação a Jesus Cristo, é que a morte do Cordeiro traria proteção, traria livramento, e traria um livramento até a chegada da Terra Prometida. O sangue de Jesus nos dá esse livramento momentâneo, esse livramento paulatino que acontece ao longo da nossa vida, e definitivo, que é quando nós entrarmos na Terra Prometida. É necessário crer que Jesus é o Cordeiro, como diz a palavra de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A terceira pergunta que nós temos que fazer é como as festas judaicas, de alguma forma, se relacionam hoje com o mundo atual. Como nós podemos entender o mundo atual e tentar trazer isso para dentro do nosso contexto bíblico? Bem, em Israel, depois da entrada na Terra Prometida por Josué, eles adotaram 2 símbolos muito importantes para essa festa. O primeiro símbolo que eles adotaram para essa festa é o vinho. O vinho simboliza a alegria, a celebração. Foi numa festa de casamento que Jesus transformou a água em vinho, dando sabor àquele casamento, mas um sabor de alegria. Então o Senhor tira da mesa da Páscoa tudo que lembra sofrimento, e Ele usa apenas o suco de uva ou o vinho. Talvez alguém possa perguntar: os judeus bebem vinho com álcool? A resposta é sim, os judeus bebem vinho com álcool. Mas como a festa do Pêssar costuma demorar em até 4 horas de celebração, porque no dia do Pêssar os judeus vão para a sinagoga, e depois de voltar da sinagoga
Então eles jantam em comunidade, comem em comunidade e celebram o Pêssar. Então essa festa, que existe um ritual de um livro que é lido, de orações, de sequências de leituras que são lidas, ele pode durar até 4 horas. Então é uma festa um pouco demorada. No entanto, 4 horas do dia do Pêssar, porque a festa em si do Pêssar, ela pode levar até 7 dias. E é no 7º dia que se celebra efetivamente o Pêssar. Na véspera do 7º dia, que é o dia do descanso, todos os judeus pegam todo grão fermentado, todo fermento de sua casa e queimam tudo isso. Nesses dias eles querem lembrar que eles têm que ser santos como o Senhor Deus é santo. E eles têm que ser sérios como o Senhor Deus é sério. Eles têm que levar Deus a sério como Deus os tem levado a sério. Mas com a introdução do povo de Israel no Egito, então faz-se necessária outra pergunta. Houve alguma mudança? Espiritualmente, não. Espiritualmente, a expectativa permanece a mesma. Eu coloquei aqui diante de vocês 3 taças para que vocês entendam o que elas significam. No mundo hebreu, cada uma das taças receberia um pão sobre elas. E em cada uma dessas taças elas trariam 2 significados. Um, que é bebido por todos durante toda a festa, lembra o povo hebreu que está vivo e está em alegria. O segundo, que é tomado durante a festa, lembra que o Senhor nos deu a alegria da profecia. E no terceiro, que também é tomado durante a festa, é lembrado que o Senhor nos deu a alegria da revelação. E sobre esses 3 copos, então, são colocados 3 pães. Os pães têm a mesma significação. O povo de Israel hoje, o povo de Israel ontem, o povo de Israel amanhã, e o Senhor que nos sustentará. A ausência do pecado, os pães são asmos e se parece com bolachas, bolachas gigantes, porque não tem nenhum fermento, nenhum elemento que possa levedar a massa. Mas aqui há alguns paralelos interessantes. Primeiro, eu já disse, Jesus na mesa em que lembrava choro, lembrava o trabalho dos escravos, porque uma massinha feita com passas era colocada na mesa junto com a refeição para lembrar os tijolos produzidos pelos seus irmãos ali no Egito. Também foi acrescentado um punhado de água salgada para lembrar as lágrimas das pessoas que choraram naquele dia. E também é colocado na mesa a partir de hoje, de algum tempo, desde a entrada de Josué na Terra Prometida, e também hoje é comemorado assim, entram 2 elementos para lembrar a alegria. O primeiro elemento que se acrescenta para lembrar a alegria e a posteridade é o vinho que tem o símbolo da alegria. O segundo elemento que entra na festa da Páscoa dos judeus é o ovo. Ele vem cozido e é colocado sobre um prato, e eles fazem uma oração, porque esse ovo ele lembra o estado embrionário de Israel. Então eles fazem uma oração: bendito Senhor, hoje nós celebramos a Páscoa aqui, mas amanhã em Jerusalém. E hoje eles acrescentaram uma frase a essa frase, eles dizem: adoramos ao Senhor aqui e amanhã em uma Jerusalém reconstruída. E esse tempo é um tempo profético que está quase chegando ao fim. Mas aqui também há um outro detalhe para, antes da gente trazer toda a aplicação para o cristianismo, os 3 pães e os 3 cálices que são bebidos por todos na mesa, ou por todos à mesa, eles também tinham os 3 pães que simbolizavam 3
personagens diferentes. O primeiro pão é chamado de pão de Moisés e o vinho também. O segundo é o pão de Elias e o cálice também. E o terceiro é o pão do Messias. Então fazia-se o seguinte: comia-se e bebia-se naturalmente a uma mesa todas as refeições permitidas na comida judaica da purificação, a comida pura para um hebreu. Então toda essa comida ela era separada minuciosamente, tanto o vinho quanto a água, quanto os alimentos, porque os judeus só comem uma comida segundo a ordem do próprio Deus, chamada kasher. A comida kasher é a comida purificada, santificada, e que até em alguns momentos recebeu a oração do próprio rabino. Então ela é considerada um alimento puro. Na mesa então que havia a lembrança do sofrimento, a lembrança dos tijolos, a lembrança das lágrimas, a lembrança do pão sem fermento, o Senhor tira dois elementos para a ceia do Senhor. Ele tira o vinho para lembrar a alegria e ele tira o pão para lembrar dele mesmo. Ele é o verdadeiro pão que desceu do céu. Agora, qual é a relação desses pães com Jesus Cristo de Nazaré? Sobre a mesa, então, era colocado 3 taças. Sobre cada uma dessas taças, um pão. E durante a cerimônia, o mestre de cerimônia, que lê o livro, que conta a história e que faz com que as crianças perguntem sobre a história, ele tomava um desses pães, partia e comia entre todos e dizia: Bendito Senhor, que nos deu a revelação por meio da profecia. Era chamado copo de Elias. Depois, o segundo pão sobre o segundo cálice, eles comiam e diziam: Bendito seja o Senhor, que nos deu a revelação e nos deu a palavra profética por meio de Moisés, a lei. Mas o terceiro cálice, ele ficava geralmente sem ser tocado. O pão que estava sobre ele era quebrado e escondido entre os ambientes da casa. O que eles queriam dizer que somente um coração puro poderia achar o Messias. Foi exatamente nesse momento da cerimônia que Jesus, diz a Bíblia, tomou o pão e partiu e deu graças e disse: Comei em memória de mim. O que Jesus estava querendo dizer é: vocês acharam o Messias. E depois disso ele tomou também o cálice e deu graças e disse: Bebei em memória de mim. Ou seja, vocês acharam a alegria de encontrar o Messias. Aquilo para os judeus que estavam à mesa da Páscoa com Jesus foi algo muito revolucionário, algo muito forte. Agora vamos para mais uma colocação. Como tudo isso se encaixa ao cristianismo? Não há nenhum erro no cristão em celebrar a Páscoa, em lembrar a Páscoa. Não há nada de incoerente porque é algo bíblico. O apóstolo Paulo mesmo disse: Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Comamos então e celebremos a festa sem o fermento, sem o pecado, sem a iniquidade. Então não há nada de errado em você celebrar a Páscoa na sua casa, porque não é uma festa pagã, não é uma festa judaica, é uma festa bíblica. E se você é cristão e crê na Bíblia, nada de errado deve ser feito quando você celebra a Páscoa. Agora, uma pergunta muito interessante. Como um cristão celebra a Páscoa dentro de sua casa? Bem,
A Páscoa deve ser celebrada da seguinte maneira dentro da casa de um cristão. Deve-se arrumar a mesa para todos os convidados, deve-se ter à mesa alimento que é aquele escolhido por você, um alimento segundo o seu gosto, e todos devem ter comunhão, partir o pão juntos, como diz o livro de Atos. Ter comunhão uns com os outros. Geralmente faça isso em família, mas pode ser feito também entre amigos. Convidar as pessoas para que todos comam juntos, para que todos tenham comunhão. Prepare sua mesa e coloque ali o seu suco de uva, se você quiser lembrar do sangue de Jesus. A um determinado momento da sua ceia, você pode tomar o pão e celebrar a ceia do Senhor, porque foi daí que o Senhor tirou a ceia para a celebração. Se você quiser guardar um tempo dessa refeição para contar essa história que nós estamos contando, da libertação do povo do Egito, cerca de 3 milhões de judeus, assim também nós, em Cristo, fomos libertos milhões e milhões de cristãos. Então você tem toda a liberdade de convidar as pessoas para estar à sua casa. Como deve ser feito? Prepare uma linda mesa, coloque o melhor alimento que você puder servir e celebre o Cristo que morreu por nós. E se a sua mesa puder ter um suco de uva para lembrar a morte e ressurreição de Cristo, isso ainda ficará muito melhor. Agora, como fazer isso em tempos de pandemia? Bem, a resposta ela deve ser pautada naquilo que é criterioso, sábio e prudente. Você deve entender que não há nenhuma festa mais familiar do que a festa da Páscoa. Ela é mais familiar do que a festa de Natal. E que assim como nós reunimos nossa família no Natal, devemos reunir nossa família no Pêssar, na festa da Páscoa, mas tomando as devidas precauções. Não aglomere pessoas, não convide muitos familiares para estar na sua festa, mas faça uma festa reservada, de preferência aos moradores da sua casa. Conte essa história. Leia a palavra do Senhor, se lembre de tudo que foi feito, do Senhor que tirou o povo da escravidão, como o Senhor nos tirou da escravidão, que o sangue do Cordeiro foi o que trouxe o livramento e o sangue de Jesus é que nos trouxe o livramento, e que o Cordeiro nos livrou rapidamente e assim também Jesus nos livrou do pecado rapidamente. Que o mesmo Deus que mostrou o poder para tirar Israel de uma condição que ele não poderia sair sozinho, o nosso Deus tem poder para nos tirar de uma condição que nós não podemos sair sozinhos. Da mesma forma que ele deu força para que Israel chegasse a um lugar onde ele não poderia chegar sozinho, assim também o nosso Deus nos tem dado forças para chegar ao lugar onde nós chegaríamos sozinhos. De igual modo, o Senhor deu conquista a Israel da terra prometida. O Senhor também nos dará a conquista da terra prometida. Depois de sua refeição, se você tiver no coração aberto, celebre a ceia do Senhor. Pegue um cálice, pegue um pão, e ali você se lembra de Jesus, e ali você adora ao Senhor Jesus. Então vamos lembrar, Páscoa significa passagem. O anjo da morte passou sobre as casas dos hebreus no 15º século antes de Cristo. Então é uma festa comemorada há mais de 3.400 anos. Segundo, a festa da Páscoa prega libertação total. Terceiro, a festa da Páscoa nos lembra que nós não devemos mais voltar para o Egito.
O Egito é lugar de perigo e Egito aqui é a figura do mundo. Quarto, o Senhor que nos tirou nos levará até o nosso destino, nos guardará ainda aqui no deserto. Quinto, o Senhor nos dará força para conquistar a terra prometida. 6. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Logo devemos preparar para ele uma linda mesa. Quando Jesus instituiu a ceia, ele pediu uma Páscoa. E ele pediu para que seguissem um homem que carregava um cântaro d'água e dissessem a ele: onde está o lugar para a ceia do meu Senhor? E aquele homem já tinha separado um lugar para o Senhor cear. Então, meu querido, siga o Senhor, sirva ao Senhor, adore ao Senhor e viva a Páscoa com muita alegria. Agora, o que fazer do coelho da Páscoa? A palavra do nosso Deus diz que o coelho é um animal impuro, porque ele está dentro da classificação de Levítico de todos os animais impuros. Ele também é um animal ligado a uma deusa nórdica chamada Eostra, ou Aostra, que é a deusa da fertilidade. O comércio pegou isso, tirou o cordeiro e colocou um coelho no meio. E é importante que você veja qual é a artimanha do inimigo em tirar o cordeiro e colocar um animal imundo aos olhos de Deus no lugar do seu filho, que é puro, perfeito, sem mácula. Na realidade, sem mancha, sem feridas, ele foi aceito como cordeiro e foi aceito como sacerdote e rei. Então, o que você deve fazer na Páscoa? Além de celebrar esse dia da melhor maneira possível, arrumando sua casa, separando o melhor ambiente da sua casa, você não deve privar os seus filhos de certas coisas. Você não deve fazer pela sua casa patinhas de coelho para que ele possa encontrar ovos. Isso é lúdico, mas isso ensina valores que lá na frente poderão ser prejudiciais ao seu filho. Não faça isso. Não ensine ele a andar em patinhas para perseguir um coelho, porque o coelho nunca lhe trará coisa alguma. É o que nós temos que perguntar hoje ao coelho tão poderoso da Páscoa: o que trazes para mim, ó coelho? Essa pergunta era feita pelas sacerdotisas de Aostra, que arrancavam as vísceras do coelho e geravam ali a sorte para saber que se deveriam continuar e prosseguir nas batalhas ou desistir. Não seja como a Aostra, não entregue o seu filho para um Deus estranho. Mas uma coisa você deve fazer: ainda que você não coloque patinhas para não ensinar uma mentira, porque a Bíblia diz: ensina o menino no caminho que ele deve andar, e só a verdade liberta. Isso não significa de modo nenhum que você não possa comprar um chocolate, que você não possa comprar até mesmo um ovo de Páscoa e dar para o seu filho. Contudo que você o ensine em um culto de refeição o que significa a Páscoa. Páscoa significa libertação. O anjo da morte passou sobre Israel e libertou Israel. Páscoa significa salvação, porque o Senhor levou esse povo até a restauração. A Páscoa significa Jesus de Nazaré. Então nós temos que ter muito cuidado. Prepare sua mesa. Não precisa ser como a minha. Prepare a sua mesa na sua simplicidade. Convide seus familiares e faça a sua festa da Páscoa. Feliz festa da Páscoa. Ou como já diriam os hebreus, Hag Pesach Sameach. Deus abençoe sua Páscoa. Em nome de Jesus.